Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos hoje começando a trabalhar com editor de planilhas, né? Nós já temos aí várias videoaulas gravadas falando sobre editores de texto, onde nós trabalhamos com o Google Documentos e na videoaula de hoje eu irei falar sobre o Google Planilhas. O Google Planilhas é um aplicativo que faz parte do Google Suite, assim como o Google Documentos. Nós temos aí em tela alguns aplicativos, ou melhor, todos os aplicativos do Google Suite, e em destaque com a seta eu estou mostrando a vocês o Google Planilhas. Beleza. Como é que eu posso acessar o Google Planilhas? Então a gente vai ver a partir de agora que várias das funcionalidades, do Google Planilhas são bastante semelhantes às funcionalidades do Google Docs, do Google Documentos, inclusive a forma de acesso. Primeira forma de acesso, nós tínhamos visto lá no Google Docs que eu poderia digitar docs.google.com. No Google Planilhas, eu posso digitar na barra de endereço do meu navegador Sheets, que significa planilha em inglês, Sheets, sheets.google.com. Fazendo isso, abre-se uma tela muito semelhante àquela tela inicial do Google Docs, onde nós tínhamos aqui na parte superior alguns modelos, no caso do Google Docs, modelos relacionados ao Google Documentos, e aqui embaixo os documentos recentes, naquele caso do Google Docs, neste caso, documentos recentes relacionados ao quê? Ao Google Planilhas. Uma segunda forma é você digitar sheets.new. Quando você faz isso no seu navegador, ele cria uma nova planilha. Então, você pode ter acesso então a uma nova planilha. Então, essa é a tela inicial de um arquivo novo dentro do Google Planilhas. Lembrando que nós estamos falando sobre um aplicativo que trabalha na nuvem. Então, todos aqueles conceitos que nós já vimos no Google Documentos aplicam-se aqui. Por exemplo, nós temos um documento aqui que está em branco. Qualquer edição que eu venha fazer, ela vai ser automaticamente salva e vai aparecer aquele símbolozinho aqui da nuvem, né? Então, você pode ver que a própria cara do documento, da área de trabalho, parece muito, claro, com exceção do próprio espaço da planilha, mas a nossa barra de menus, a nossa barra de ferramentas, o botão compartilhar, tudo isso segue um padrão dos aplicativos do Google, tá bom? Uma terceira forma de se abrir o Google Planilhas é pelo próprio Google Drive. Como é que eu faço isso? De forma muito semelhante como nós já vimos no Google Docs. Você clica lá no seu novo, no botão novo do Google Drive, tá? E vai aparecer aqui as opções de aplicativos e você escolhe o Google Sheets, que dessa forma também abre-se a mesma área inicial, tela inicial do Google Sheets. Nós podemos também utilizar o Google Planilhas pelo mobile, pelo seu telefone, smartphone, melhor dizendo. Então, você pode encontrar aí o aplicativo do Google Sheets na sua lojinha de aplicativos. Quando você clica em instalar, você tem acesso a todas as planilhas, todos os documentos que você já tem no seu espaço no Google Drive. Então, por ser um aplicativo que trabalha na nuvem, você tendo conexão na internet, você acessa todos os documentos que já estão lá no Drive. Só lembrando de uma coisa, nós podemos trabalhar com documentos offline também, assim como nós vimos no Google Documentos. Basta você disponibilizar aquele documento para ser um documento offline. E, por fim, nós podemos também acessar o Google Planilhas acessando o espaço superior direito da sua tela do Google, onde tem um símbolo com vários pontos, e esse símbolo lhe dá acesso a todos os aplicativos do Google. Então, nós temos aqui a área de trabalho
do Google Sheets, do Google Planilhas. Então veja só, essa área de trabalho, ela possui elementos que inclusive nós já conhecemos, o botão compartilhar, o botão de comentários, onde eu vou ver todos o histórico de comentários da minha planilha, um botão aqui de videoconferência, caso eu esteja compartilhando essa planilha com outras pessoas. Aqui o título da planilha, como ela está sem título, não tenho nenhum, eu não tenho nenhum título aqui expresso, tá? O botão favoritos, quando eu clico nesse botão, a gente já viu sobre isso na aula do Google Drive. Essa planilha que eu estou trabalhando, esse arquivo que eu estou trabalhando, ele fica lá na minha seção de favoritos do meu Google Drive, tá? E nós temos aqui uma barra de ferramentas que inclusive não somente é semelhante ao que já vimos no Google Docs, mas especialmente semelhantes a todos aos editores de planilha mais conhecidos, como o Calc e o Excel. E como eu disse, algumas das funcionalidades a gente já conhece porque nós já trabalhamos com o Google Docs. Olha só, uma planilha contém linhas e colunas. Linhas são nomeadas com números, são identificadas com números, tá? Colunas são identificadas com letras maiúsculas, tá? Uma célula é uma junção entre uma linha e uma coluna. E uma célula, por sua vez, possui um identificador. Esse identificador, ele é rotulado de que maneira? O nome da coluna, ou seja, coluna C, o nome da linha, C4. Então, essa célula é a célula C4. Essa célula é a célula E7. Essa célula é a célula K10, onde está o meu cursor, o meu mouse, o meu cursor do mouse. Eu posso caminhar nas setas, tanto clicando nas células, perdão, tanto clicando na célula que eu desejo, como também utilizando as teclas direcionais do meu teclado. Olha só, este espaço aqui do meu editor de planilhas, tá? E é bom que se diga, esses conceitos que eu tenho ensinado aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, eles estão contidos também no Excel, como também no Calc, tá? São conceitos padrão de editores de planilha. Então, neste espaço aqui é mostrado o quê? A célula que está selecionada em questão. Neste caso, a célula A1 está selecionada, então, para que você possa identificar. Olha só, aqui eu tenho a célula C6 identificada, a célula B9 identificada. Eu posso também selecionar várias células de uma vez. Só basta eu fazer o quê? Clico na primeira célula, pressiono, melhor dizendo, na primeira célula e arrasto e só solto na última. Veja, o identificador de células. Ele está dizendo, olha, você selecionou as células C4 até a F11, tá? Formando, então, um retângulo, tá? Então, aqui eu mostro como eu posso selecionar um conjunto de células, tá? E eu posso também preencher, eu posso preencher a minha planilha através do preenchimento das células. Como é que eu posso preencher essas células? Primeiro a gente precisa entender para que serve uma planilha, né? Eu posso usar uma planilha para demonstrar a minha vida financeira, fazer um relatório financeiro da empresa que eu trabalho, como também para montar um horário de professores. Enfim, planilhas, eu particularmente uso planilhas para várias coisas, uma lista de feira, né? Então, aqui nós temos um exemplo de como eu posso inserir dados em uma planilha. Eu posso clicar uma vez na célula, duas vezes com o botão esquerdo em cima da célula que eu quero inserir algum dado, ou basta eu ir neste espaço aqui, que é o espaço onde se coloca valores e também fórmulas, como nós veremos ainda no final dessa videoaula. Então, olha só, quando eu digito um texto, certo? Depois aperto Enter, ou basta clicar em qualquer espaço fora do texto que eu estou digitando, ele vai deixar aquela célula, ou seja, a célula B2, tá? Com o conteúdo. Veja que apareceu aqui o conteúdo no espaço de fórmula, apareceu o conteúdo da célula B2, tá? Então, eu posso, se vocês observarem aí, a minha célula ficou pequena demais para o conteúdo da mesma. Então, eu posso aumentar ou diminuir o conteúdo. Basta fazer o quê?
colocar o mouse na borda do cabeçalho, isso também serve para linhas. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da linha ou da coluna. Basta colocar o mouse quando aparecer essa setinha aqui e arrastar ou para o lado direito ou esquerdo. O mesmo acontece aqui nas linhas, para cima ou para baixo. Ou se eu clicar 2 vezes em cima dessa borda aqui do cabeçalho, o conteúdo da célula vai se adequar, ou melhor, o tamanho da célula vai se adequar ao seu conteúdo. Então, olha só, quando eu clico 2 vezes, ele se adequou ao conteúdo, tá? Eu posso renomear aqui, neste caso, quero que vocês façam isso, inclusive, seria muito interessante que neste momento você esteja com a planilha aberta e trabalhando comigo, porque nós iremos agora criar uma planilha financeira. Então, olha só, vamos chamar essa planilha de finanças pessoais. E daí a gente preenche, nós podemos preencher essa planilha conforme está aí sendo mostrado. Então eu gostaria que você nesse momento pausasse esse vídeo e que você possa preencher essa planilha conforme está sendo mostrado aqui, tá? Eu tenho os meses na coluna, eu tenho as rúbricas, ou seja, as minhas despesas em cada linha, e eu coloquei alguns valores aqui fictícios, tá? Olha só que coisa interessante. O Excel, assim como o Calc e o Google Planilhas, nos dá a possibilidade de ter um copiar-colar inteligente. Então veja, eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando você começar a digitar janeiro, fevereiro, março, você vai até dezembro. O Excel entende que o Google Planilhas entende que você está informando nomes de meses. Então, se você, por exemplo, fizer o que está sendo mostrado aí nessa tela, olha só, digitei janeiro, digitei fevereiro. Seleciono as duas células depois, ó. Seleciono as duas. E clico nesse botão aqui e puxo, ó. Quando eu puxo, olha o que acontece, tá? Puxei. Ele sabe que são meses. Então isso funciona para vários outros conjuntos de dados que seguem algum padrão. Se você começa a digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cada célula e você fizer o mesmo, arrastar para baixo, você vai ver que o próprio Calc, o próprio Excel, o próprio Google Planilhas vai completar até você mandar parar, porque ele entendeu que você quer uma sequência de números sequenciais, tá? Então, olha só, observe que os valores que eu preenchi são valores em reais. Nós estamos falando aqui de uma planilha financeira. Então, eu posso formatar para que, para o usuário, né, seja interessante que ele veja aí o R cifrão de reais. Eu poderia colocar esse R cifrão antes do 800, antes do 100? Poderia, mas não seria inteligente isso, porque em algum momento, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma linha total, eu vou fazer um somatório. Então vai ficar complexa o meu somatório. Não tem como eu somar cifrão, letra com letra, né? Então quando você coloca isso como um padrão, indica para o próprio editor de planilhas que aqui são valores em reais, tá? Você torna a sua planilha mais inteligente. Então eu selecionei aqui, vi em formatar, número, e veja, eu posso formatar essa informação, esse dado, inclusive de várias formas, tá? Porcentagem, existe lá embaixo aqui, ó, duração. Então, o Excel ele pode ser utilizado para vários tipos de dados. E o interessante é que, por exemplo, se eu tivesse aqui uma planilha de cargas horárias de professores, eu poderia fazer aí uma soma dizendo que cada célula é 1 hora e ele vai somar adequadamente, considerando inclusive que 1 hora tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos e assim sucessivamente, tá? Então vai me ajudar bastante. Quando eu defino que esse conteúdo aqui é um conteúdo em real, olha só, ele automaticamente coloca o símbolo do real antes de cada valor, tá? Eu ainda posso alinhar, tá? Usar recursos de formatação, colocar negrito, sublinhado, itálico, não na minha planilha. Então veja o que é que eu fiz na minha. Coloquei negrito, todos os que estão aqui do lado esquerdo dessa coluna B, coloquei negrito o nome dos meses e eu centralizei o conteúdo de todas as células. E veja só,
veja que quando eu tenho a minha planilha aqui, algumas colunas têm tamanhos diferentes de outras, tá? Eu posso ainda definir um tamanho padrão, tanto para linhas como para colunas. Então, basta eu selecionar o próprio cabeçalho ou da linha ou da coluna para poder fazer isso. Então, olha só, eu não selecionei aqui esse espaço que está aqui sombreado com azul. Selecionei exatamente as colunas. Eu cliquei aqui no C, pressionei o C e puxei até o N. Quando eu fiz isso, veja que o mouse está aqui, ó. Ele seleciona tudo o que está nessas colunas, tá? Até o final, não importa se é até o preenchimento aqui de total, mas até o final. Veja que ele continua aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu posso escolher aqui, ó, redimensionar colunas de C a M. Quando eu faço isso, aparece um espaço para eu colocar o valor que eu quero em pixels, e esse valor, a partir daí, passa a ser o tamanho de todas as minhas colunas, tá bom? Olha só, eu posso também fazer mesclagem de célula. Como o próprio nome diz, mesclar células é transformar duas ou mais células em uma só. Então, veja só, seria muito interessante para mim eu colocar essa informação de registro de despesas como sendo centralizado no meio de todas essas células que está aqui, tá? Então, se eu quero centralizar, é interessante que eu faça o quê? Ora, ela está aqui nessa célula, mas eu quero que ela faça parte de todas as células. Seleciono as células que eu estou mostrando aí, tá? E venho aqui no botão mesclar células. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Mesclou a célula. Veja, aqui é uma célula só que está composta por vários, tá? Eu posso ainda centralizar esse conteúdo. Então, quando eu centralizo, olha só o que acontece. Centralizei essa célula mesclada. Note que nossa planilha não tem bordas nas células. O que nós vemos aqui, tá? Esses tracinhos não são bordas, são na verdade grades, tá? Elas servem simplesmente para orientar o usuário. Então para eu inserir as bordas, basta eu selecionar, tá? O conteúdo que eu quero que tenha bordas, vou aqui nesse símbolozinho e clico na borda que eu quero. Veja só, eu tenho várias opções. Eu posso, por exemplo, escolher essa opção aqui, onde só vai colocar borda na parte externa da minha seleção. Se eu escolher essa aqui, por exemplo, o que é que vai acontecer? Vai colocar borda em todas as linhas, em todas as colunas do meio, tá? Então, vai colocar borda aqui, aqui, aqui. Se eu escolher essa aqui, vai colocar em todas as linhas do meio da minha seleção. Mas eu quero colocar todas as bordas. Então, quando eu faço isso, ele insere essas bordas. Eu ainda posso trabalhar com cores. Vê que legal. Eu posso aqui, ó, selecionar essa célula e clicar nesse baldezinho de cor e ele vai ficar com uma cor diferente, tá? Olha só, todo editor de texto, melhor dizendo, todo editor de planilhas contém abas ou páginas. O que são essas páginas? Essas páginas funcionam como espaços de trabalhos diferentes em uma mesma planilha. Ou seja, eu posso criar planilhas diferentes em uma mesma planilha. Professor, por que eu não crio então, arquivos diferentes? Em algumas situações, é muito interessante você ter mais do que uma planilha em um só arquivo. Por exemplo, quando essas planilhas se relacionam, compartilham dados. Algo muito interessante que a gente vai ver ainda hoje na aula, na videoaula, é que uma célula pode se referenciar a outra célula. E, portanto, uma célula de uma página pode se referenciar a uma célula de outra página. Beleza, mas vamos ver o que é isso? Olha para cá, eu tenho página 1, tá? Então, eu posso adicionar mais página clicando nesse mais. Veja, ele criou outra página com uma planilha totalmente branco. Se eu clicar em página 1, ela vai aparecer aqui. Se eu clicar duas vezes no rótulo, eu posso renomear. Então, aqui eu coloquei, para renomear, o seu novo nome dessa planilha 1 vai ser 2023. E a planilha 2 vai ser 2022. Uma outra forma de renomear, basta clicar nessa setinha e clicar aqui em renomear. Veja que aparecem outras opções, tá? Eu posso excluir a planilha, eu posso duplicar uma planilha, isso é muito legal. Caso você queira criar uma outra planilha parecida com a que você já tem, basta você duplicar e alterar o que você tem que alterar. Eu posso alterar a cor do rótulo aqui, ó, tá?
Eu posso ocultar uma planilha que eu não quero que outros usuários vejam. Eu posso, afinal, compartilhar essa planilha com outras pessoas no modo leitor, tá? Então, quando eu oculto, só eu vou ver, tá? Então, fórmulas. A grande utilidade de editores de planilhas é exatamente você poder usar fórmulas simples ou complexas. Eu coloquei aqui fórmulas, mas é fórmulas simples ou complexas, tá? Para que possa trabalhar com os dados que você tem. Então, olha só, nossa planilha financeira, eu tenho espaço aqui total. O que seria cada um dessas células nessa linha total? Óbvio, aqui vai representar o total que foi gasto em janeiro, aqui o total que foi gasto em fevereiro. Então, como é que eu posso fazer isso? Nós temos duas soluções, tá? A primeira solução é somar célula por célula. Como é que eu somo célula por célula? O que vocês têm que entender é que uma célula ela é referenciada pelo seu rótulo. Então, se eu quero somar a célula, esse valor aqui, 800, com esse valor aqui, 100, eu somo C4 com C6, tá? Então, dito isto, preenchi aqui essa fórmula. Veja, C3, opa, janeiro, sim, coloquei esse erro proposital, tá? C4, C5, tá somando um por um, ó. Eu posso preencher tanto aqui como aqui. Tudo que for preenchido aqui é mostrado aqui no espaço de fórmula. Então, quando eu somo, ora, deu errado por quê? Porque eu estou somando números com palavras. Então, ele já mostrou, olha, tem um erro aí. Quando você coloca o mouse em cima, você descobre qual é esse erro. Então, a gente precisa tirar a referência à célula C3 para poder corrigir. E daí a gente vê o quê? O resultado desse somatório. R$ 2.565 foi o que foi gasto em janeiro. E olha que legal, eu posso copiar essa célula usando o quê? Ctrl C e colar aqui na coluna D. Se eu colar aqui, ele vai justamente fazer o processo inteligente de transferir aquilo que estava aqui, ó, C5, C6, vai ser D4, D5, D6. Então, vê só, quando eu dou Ctrl V, inteligentemente, meu editor de planilhas, isso todo editor de planilhas faz, ele faz o quê? Ele cola de modo que as células que compõem a minha fórmula respeitem a coluna e a linha em que ela foi transferida. Existe uma forma de bloquear isso, a gente vai ver inclusive em uma outra videoaula. Então veja só, a fórmula da coluna C era essa, quando eu dou Ctrl V, a fórmula da coluna D passa a ser esta. É possível eu copiar e colar fórmulas sem o Ctrl C e Ctrl V. Basta eu puxar essa pontinha aqui, ó, essa bolinha, para o lado que eu quero colar, que você vai ver que ele vai colar tudo, tá certo? Então, olha só, ele cola tudo, tá? Show! Então, olha só, a grande utilidade de editores de planilhas é justamente utilizar essas fórmulas. Só que essa fórmula não pareceu muito inteligente. Se minha planilha tivesse 200 rúbricas, 200 despesas, será que eu ia ter que botar uma por uma lá? Não. Todo editor de planilhas, pelo menos os mais famosos e os que eu conheço, eles possuem fórmulas pré-formatadas dentro do próprio editor de texto. Então, eu posso utilizar fórmulas, tá, do próprio editor de texto. E essas fórmulas estão aonde? Se você clicar aqui nesse símbolo, próximo ao na sua barra de ferramentas, vão aparecer incontáveis fórmulas. Esta fórmula em específico que nós iremos utilizar aqui é a fórmula de soma, tá aqui, tá? Algumas fórmulas, especialmente a de soma, você acaba aprendendo a utilizar sem ter que escolher esse recurso aqui. Você digita diretamente a fórmula, que é sum, S1M, abre parênteses, dentro desse parênteses nós colocamos o início e o fim da minha soma. Mas isso a gente não vai ver nesse vídeo, vai ver só no próximo. Beleza? Pessoal, esse é um conteúdo super importante e super útil para vocês. Valeu, um abraço e tchau, tchau.